Voltamos, Brasil! Pois é, agora eu estou com o Dr. Nilton Kawahara, que é gastroenterologista, e nós vamos falar tudo para você que está em casa sobre agora as cirurgias, as técnicas novas, tá, gente? Tudo que tá de bom para você. Então, o telefone está liberado, 2578-6000, tá? Tá liberado o telefone. Levi Fernandes, fique à vontade quando quiser fazer perguntas também a respeito. Doutor, bem-vindo, tudo bom? Tudo bem. Queria saber das novidades, né? Cirurgia da obesidade, para quem e quando ela é indicada? Bom, a indicação da cirurgia, é bom a gente falar um pouco sobre a doença obesidade. Então, a obesidade é uma doença multifatorial, né? Hoje se sabe que os principais fatores, você tem o fator comportamental, ambiental e o fator genético. Mas a grande maioria da população obesa hoje não tem o fator genético, é devido ao fator comportamental e ao fator ambiental. Eu diria que é um produto do estilo de vida hoje das grandes cidades. Então, você comer errado, esse tipo de vida toda agitada, causa muitas frustrações, né? E aí você tenta compensar em cima do alimento. A obesidade nada mais é do que um excesso de gordura acumulado no nosso organismo devido a esse desbalance entre o que você ingere de calorias versus o que você queima. Então, a matemática, né? Você fugiu dessa matemática, você vai acumulando essas calorias em forma de gordura. Quando tem a indicação de cirurgia? Depende de quanto de armazenamento a mais de gordura você tem. E para isso se usa uma formulazinha que chama-se índice de massa corpórea. Você calcula isso através do teu peso em quilogramas dividido pela altura vezes a altura, né? Para as pessoas com peso dito ideal, deveria ficar entre 18,5 até 24,9. De 25 a 30 já são aquelas pessoas que têm um excesso de gordura, mas não têm a doença. São as pessoas que estão no sobrepeso. Acima de 30 já são os pacientes com obesidade. 30 a 35 obesidade grau 1 ou leve, 35 a 40 obesidade moderada ou grau 2 e acima de 40 são as pessoas com obesidade mórbida. As pessoas com índice de massa corpórea acima de 40 têm indicação formal de cirurgia. As pessoas que têm índice de massa corpórea acima de 35 e que já têm alguma doença correlacionada com a obesidade também têm indicação de cirurgia bariátrica. As pessoas acima de 30 a 35, agora é recente isso, o Conselho Federal de Medicina indica cirurgia para quem tem associação com doenças metabólicas. Doutor, e está tendo muita novidade, né? Modernizou muito essas cirurgias, né? Sim, há muitas mudanças. Quantos tipos de cirurgias também tem? Quais os tipos hoje mais usados? Eu diria assim, hoje se fala muito dos dois principais tipos, que é a gastrectomia vertical, que é uma cirurgia bariátrica onde se mexe só no estômago, e o bypass gástrico em Y de Roux, que é o que é mais divulgado, foi mais divulgado no Brasil. Bypass é aquele balão que coloca? O balão, na verdade, não é uma cirurgia, é um procedimento endoscópico, evitar, né? Isso, mas ele não tem uma indicação para obesidade mórbida, onde tem. Ele geralmente está indicado para as pessoas que estão entre o sobrepeso e a obesidade leve, mas tudo isso muito bem avaliado por um profissional na área, né? Mas é um resultado que, no início, a indicação do balão foi usado para o preparo pré-operatório dos pacientes que eram muito obesos, que tinham um índice de massa corpórea acima de 50, 60, no qual a cirurgia tinha um risco maior. Então, você colocava o balão, o paciente perdia uma porcentagem de peso entre 10% e 15% e você indicava a cirurgia 3 meses, 6 meses depois. Você trouxe umas imagens também, né? Sim. Então vamos mostrando que você vai descrevendo para a gente, para quem tem casa entender. Então, essa primeira cirurgia é a gastrectomia, essa que chama duodenal switch. Então, eu falei que tínhamos 3 principais cirurgias. As 2 principais eram a gastrectomia vertical e o bypass gástrico em Y de Roux. Essa cirurgia, o duodenal switch, é da onde se originou a gastrectomia vertical. Se você observar a parte do estômago, nosso estômago ele tem aproximadamente 1000 ml. Quando você faz aquela gastrectomia, ou a retirada de uma porcentagem do estômago, aquele estômago fica de 150 a 200 ml. Essa cirurgia, feita só no estômago, chama-se gastrectomia vertical. É definitiva. É definitiva, é uma cirurgia que apareceu devido à cirurgia do duodenal switch. Começou a se fazer em torno de 2000.
Só que o duodenal switch já é uma cirurgia feita desde 1988. Porém, ele não tem, pela dificuldade técnica, ele não tem muita aceitabilidade no meio cirúrgico. E menos de 1% do mundo de cirurgiões bariátricos fazem essa cirurgia. Mas na literatura médica é a cirurgia mais efetiva. Se você vai investigar 10, 15 anos de segmento pós-operatório, essa cirurgia é a mais efetiva. Porém, é a mais difícil. É mais difícil. Então, o que aconteceu? A parte só do estômago é o que é a cirurgia mais feita hoje nos Estados Unidos. Também como no Brasil, nos Estados Unidos, antes o bypass gástrico em Y de Hooke, que nós vamos mostrar na outra figura, era a mais realizada. Era em 80%, 85%. Hoje, nos Estados Unidos, 80%, 85% dos casos são feitos a gastrectomia vertical. E qual é a diferença de uma para outra em eficácia? Sim, eficácia e recuperação. Bom, a gastrectomia vertical é das 3 a mais simples, ou seja, tem um menor índice de complicação, tecnicamente é mais fácil de ser realizado, mas por outro lado ele tem um índice de reganho de peso mais rápido do que das outras. Exato. Então, é uma expectativa de 40%, 50% dos pacientes, depois de 5 anos, necessitarem uma nova reintervenção cirúrgica. Então, é alto, mas se você pensar que metade tem sucesso, quando se compara com tratamento clínico, é uma diferença muito grande quando se compara com dieta, medicação, atividade física. A outra, então, vamos colocar outra imagem? Vamos passar para a imagem seguinte, por favor. Então, olha a semelhança. Essa é a gastrectomia vertical, ou seja, nós mexemos só no estômago, tá certo? Aquela primeira imagem a gente mexeu no estômago e no intestino. Então, hoje, com os conhecimentos que nós temos, com os avanços das pesquisas, a gente sabe que quando ocorre o desvio intestinal, você tem mais alterações hormonais, alterações metabólicas, que conseguem manter esse resultado mais a longo prazo. Por isso que a gastrectomia vertical é uma cirurgia que ele tende a falhar mais do que as cirurgias que têm desvio intestinal. Quando o paciente, além da obesidade, ele tem problemas metabólicos, síndrome metabólica, que é a associação da hipertensão arterial, que é a pressão alta, com diabetes ou pré-diabetes, e dislipidemia, que é aumento das gorduras ruins. Pode fazer uma cirurgia dessa? Sim, deve fazer. Quando o paciente está com uma síndrome metabólica ou diabetes, depois de uma avaliação pré-operatória bem feita, se ele tiver indicação, ele vai ter um sucesso grande. Ou seja, a diabetes dele, no primeiro ano, ele pode chegar a uma remissão de 90%. Nossa, que maravilha. Sim. Então, é assim, mas tudo dentro de uma avaliação muito bem feito, né? E a recuperação, como que é feito? Tem essas duas cirurgias. Hoje a recuperação é muito rápida. O procedimento, Podemos passar outra imagem só para comparar que as mais feitas são a gastrectomia vertical na hora seguinte. Tem mais uma imagem e o bypass gástrico. Esse aqui, ó. Esse é o bypass gástrico. A diferença é, se você ver, o estômago fica lá. Só que ele é reduzido, só que a redução é muito drástica, Dani. Então nós falamos, nosso estômago tem ao redor de 1000 ml. Nessa cirurgia, esse estômago fica com 25 a 30 ml. Ou seja, você imagina com um copinho de café 50 ml. É metade de um copo de café. E aí a reconstrução dela é feita em Y de Roux, então há um desvio intestinal também nessa cirurgia. Então essa cirurgia gastrectomia vertical são as duas cirurgias mais realizadas. A recuperação dela, que você falou, a internação interna-se o paciente no dia da cirurgia. A cirurgia é realizada, demora entre 1 a 2 horas, cada uma dessas cirurgias, e o paciente geralmente fica de 1 a 3 dias internado. Nos primeiros 30 dias é recomendável que ele faça o pós-operatório para algum. Por isso o preparo, como eu disse sobre a doença. E o lado emocional também, o lado psicológico. Se você não fizer
um preparo pré-operatório adequado, você vai ter complicação. Ou seja, o segredo do sucesso das cirurgias bariátricas é um preparo pré-operatório bem feito e um segmento bem feito. Ou seja, uma vez que o paciente fez a cirurgia, ele está casado com o médico dele o resto da vida. Caso contrário, ele não vai ter sucesso. Então, esse é o grande problema, porque menos de 20% dos pacientes fazem o segmento correto. Então, aí aparece o reganho de peso, as falhas, o problema com vitaminas, desnutrição. Isso nós vamos falar também, porque tem perguntas já. Eu vou liberar o telefone também, viu, gente? 2578-6000. Diga, Levi. Sim, tem uma pergunta aqui do Osmar, que ele fala que já tem 6 meses que ele fez a cirurgia bariátrica, só que aconteceu queda de cabelo. Por que isso acontece? Isso é Osmar, né? Osmar. Oi, Osmar. Isso aí é frequente, porque nos primeiros 3 a 6 meses, a perda de peso muito rápida, ela acaba induzindo a perda de cabelo. Mas depois de 6 meses, não é que você não vai ter mais cabelo. Você já vai começar a nascer o teu cabelo legal e vai ficar tudo normal. Importante é você estar fazendo o segmento adequado, porque essa perda de cabelo às vezes está associada também com perdas de nutrientes, de vitaminas, de minerais, que tem que ser acompanhado junto do teu médico. Qual dessas cirurgias que pode ser reversível? Olha, na teoria reversível é o bypass gástrico, que mexe no estômago e no intestino. Só que quando se fala em reversibilidade, é assim, a reversibilidade tem um preço, o índice de complicações é alto. Na outra cirurgia que se diz irreversível, é porque você tirou aquele estômago e tirou para fora. Mas se você tiver um câncer no estômago, você tira às vezes todo o estômago e você vive bem, porque você tirou o câncer e você consegue viver sem estômago, desde que você faça uma suplementação adequada. Ô, doutor, e aí? Tem pessoas que eu conheço, tenho amigas que já fizeram a cirurgia, mas que não seguiu direito pós-cirurgia, teve que fazer 4 vezes já a cirurgia e deu sérios problemas. Eu acho que a pessoa que faz uma cirurgia dessa, ela tem que ter um acompanhamento psicológico, né? Sim. Como a gente está falando, o preparo pré-operatório é muito importante, porque a obesidade é uma doença multifatorial. Sim. E uma das partes multifatoriais é o problema comportamental. Então, antes da cirurgia, nós fazemos uma avaliação psicológica, uma avaliação com a nutricionista e, às vezes, com outros profissionais. Ou seja, através dessa avaliação geral é que nós vamos ver se o paciente está preparado para fazer a cirurgia. Não adianta você ter a indicação através do número. Você precisa ver se o paciente está preparado para seguir todas as regras necessárias para a gente ter o sucesso com a cirurgia. E uma vez que fez a cirurgia, por exemplo, o que não pode depois? Porque no caso eu já vi vários pacientes que fizeram a cirurgia, entendeu? Mas que começaram a beber mais. Sim. O problema é exatamente, é assim, um dos problemas pré-operatórios na avaliação psicológica é a compulsão. Ou seja, geralmente começa-se com um problema de, você tem uma compulsão, não. Você está estressado, está ansioso, está depressivo e você tenta fazer um mecanismo compensatório. Você come. Você vai lá, está estressado, você come, né? Você está ansioso, você come. Isso aí pode ser através desse início pequeno, pode começar a aparecer uma compulsão, entendeu? De uma compensação ele se torna uma compulsão. Então não é que você operou e você começou a beber. É que como você operou, você não consegue mais comer a quantidade de comida, que você comia. Você tenta você tenta substituir, e aí uma das substituições é o álcool, que também é extremamente calórico. Infelizmente. Diga, Levi. O que o pessoal está comentando aqui é essa questão do acompanhamento psicológico, que é muito importante, porque a pessoa talvez já tinha aquele comportamento de comer bastante e depois que faz a cirurgia, ela já fica um pouco mais limitada. Na questão das mulheres que queiram fazer a cirurgia, mas que também têm o desejo de ser mãe, quanto tempo se pode depois da cirurgia? É uma excelente pergunta, colocação. Por quê? O paciente obeso, a mulher, você tem uma ideia, 75% dos pacientes operados de cirurgia bariátrica são mulheres, né? Então, nós lidamos mais com 75%. A maioria são mulheres. Então, o que acontece?
A mulher obesa, ela tem muito risco, tanto para ela como para o seu bebê, para o feto, se ela engravidar sendo obesa. Depois que ela faz a cirurgia bariátrica, perde o peso, tem o peso, volta ao peso normal, a gravidez dela transcorre muito com mais segurança. Isso a gente aconselha depois de entre 12 a 18 meses depois da cirurgia. Certo. E por falar de coisas boas, aí falou de gravidez, eu pensei no Eli. Aí já pensa no Forte Organ, que é um produto que é considerado a vitamina do casal, não é isso, Eli? É, Nani, isso mesmo. Vamos falar do Forte Organ, ativador sexual 100% natural, notificado pela Anvisa e aprovado pelo Ministério da Saúde. Não tem contraindicação alguma. Forte Organ tem várias vitaminas, B3, B6, B12, C, D, E e a niacina, que dilata o calibre de veias e artérias. Para você, mulher que entrou na menopausa, excelente. Fluxo sanguíneo maior no órgão genital feminino, você, mulher, acaba com os problemas de ressecamento e volta a sentir prazer. Fluxo sanguíneo maior no órgão genital masculino, você, homem que entrou na andropausa, passa a ter mais ereções no intervalo de tempo mais curto e ereções com mais virilidade, mais duradoura, mais prazerosa. Maltodestrina te dá mais disposição, não só sexual, como física e mental. E por último, piridoxina e bisglicinato de zinco, que regulam o nível de testosterona. Saiba você que o homem é considerado ativo sexualmente até quase 90 anos ou mais, cientificamente comprovado. Para você que tem uma vida agitada, que sofre com dores nas pernas, inchaços, câimbras, dormências, varizes negras e escuras, tem problemas com diabetes, hipertensão, depressão, quer prevenir câncer, AVC? Tá aqui, ó, o Forte Organ. Não espere mais, passe a mão no telefone e ligue agora. 0800 940 3418. Não precisa ter vergonha. Você, mulher, fala com outra mulher e você, homem, fala com outro homem. E tem promoção para você que está assistindo o programa da Nani. Programa da Nani que é diariamente necessário, cada vez melhor. Olha só, se você ligar agora 0800, não paga para ligar, seja curioso. Você vai pagar no cartão de crédito e vai ganhar frete grátis, preço especial e ainda ganha mais um frasco do Forte Organ. Não espere mais. Forte Organ da Eli Shop. Eu uso, me faz muito bem, eu garanto, é mais um produto com a qualidade Eli Shop. E sempre que é Eli Shop, você pode confiar. É só ligar, Nani! Thaís, 0800 940 3418, para 100 primeiras pessoas que ligarem, hein? Doutor, é muito bom você aqui esclarecendo as nossas dúvidas. E qual o conselho, a dica que você dá para quem está em casa pensando neste momento em fazer uma cirurgia? Olha, como que é esse planejamento? O planejamento é assim, procure se informar. Hoje a internet, né, é uma rede muito grande de informações, mas eu aconselharia a primeira informação em sites de confiança, como o da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. A partir daí você procura um profissional que, se você tiver um plano de saúde ou se você é um serviço público que faça essa cirurgia, e aí você vai procurar um profissional adequado, que ele vai com certeza te instruir e te preparar para fazer a cirurgia, se for o caso. Deixa eu agradecer muito, Tonilton, e te convidar para voltar mais vezes aqui no programa. E você pode deixar as redes sociais, onde nós encontramos você? Bom, eu tenho o Facebook, Newton Kawahara, e o telefone do meu consultório é 55859119. Basicamente, são essas informações. Viu? Muito obrigada. Obrigado, Nani. Boa tarde, Boa bom tarde. ano. Obrigado, viu? igualmente. Edu Escafon, começando o ano. Tudo e aí, bem? como estamos? Tudo jóia. Melhor Bom agora. te ter aqui. Sempre uma alegria. Que coisa mais fofa essas bolas. Pois é, contribuem bastante com a energia do ambiente, né? Aliás, até a intenção de a gente preparar uma bola de bruxa, né? Que a gente consiga colocar elementos que vão instituir uma energia bacana para o ambiente que tenham a ver com aquilo que a gente quer atrair. Então, basicamente, a gente faz usando como se fosse essas esferas que lembram até as bolas de árvore cristal. de Natal, né? Mas, na verdade, a gente as adquire, Nani, assim, né? As duas partes, nós vamos colocar dentro aquilo que a gente quer e que tem a ver com o nosso propósito. E a gente consegue em vários tamanhos, né? Essa daqui é o tamanho que eu fiz, né? Que eu vou mostrar já prontinha. Mas tem pequenininha, como você pode ver também, né?
mediana, né? Então a gente consegue em vários tamanhos. Que coisa linda. Olha como fica bonita. Fica linda. Essa daqui, por exemplo, proteção. Para neutralizar a energia negativa do ambiente. Então a gente pode colocar na empresa, se de repente tem pessoas que não são muito legais, né, energeticamente falando, pode colocar na sua mesa também do trabalho, aonde você sente que precisa, né? Quanto tempo tem que trocar, Edu? Renovar? Então, é legal, Nani, uma vez por ano a gente fazer a troca. Exatamente, um ano segura legal. E a gente também tem que ter um cuidado de usar elementos como estes que eu trouxe, que são elementos desidratados, porque se estragar alguma coisa aí dentro, não é legal, né? Energeticamente falando. Você trouxe essa aqui para quê? Só para mostrar? Essa é para serenidade, para trazer uma atmosfera de paz, de aconchego para o ambiente. Até pela cor ela já... Isso, para que a casa se torne a coisa do lar, doce lar mesmo, que é o que a gente espera dela, né? E esta outra? Essa é para romances. Então a gente pode pôr no nosso quarto, que é a área da casa que representa a nossa intimidade, a nossa vida afetiva. E sempre, Nani, combinando o laço que a gente vai dar aí com o propósito, né? Então tem que ser de uma cor que tenha a ver com o intento. Este maravilhoso, prosperidade. Isso, e ela tem a função de revigorar a energia das pessoas que passam por aquele ambiente. Então ela vai revigorar, vai atrair boa sorte e também prosperidade. Qual que você vai ensinar, Edu? Então, eu trouxe elementos para a gente fazer as 4. Eu não vou fazer, porque senão leva bastante tempo, né? Que a gente sempre vai fazer algo de magia, tem que ficar visualizando, pensando, né, naquilo que a gente quer para que se torne eficaz. Mas essa daqui são os ingredientes para neutralização de energia negativa. Então, a gente pode usar uma pimentinha. Eu gosto para essas bolas de usar pimenta de cheiro, porque outras pimentas como a dedo de moça pode embolorar normalmente, tem uma tendência a embolorar. Toda pimenta tem que deixar ficar sequinha, mas essa daqui fica de aspecto mais bonito quando ela seca. Então vamos pôr uma pimenta que vai proteger a energia do ambiente, casca de cebola, né, podemos usar. Ela é muito boa para proteger o ambiente de energias espirituais negativas. Salsinha, que ajuda a cortar também os vínculos que são negativos, né? Então ela vai ser bem indicada aí para a gente remover vínculos, apegos, né, que estão atrapalhando, né, a energia do ambiente. E a arruda, né, que a gente sabe que ela é um verdadeiro escudo energético. Mas ó, pode ver que é uma arruda sequinha, desidratada, então ela fica diferente, né, de como a gente conhece. Pode pôr sal também, Nani, que é muito bom para poder... Fino, né? Sal fino, né, para limpeza do ambiente, tá? Cristal, podemos usar uma ônix, pode usar uma turmalina negra, tudo que for relacionado a absorver energia negativa, né, e a limpar ela ou repelir, né, banir. Então aqui eu trouxe uma ônix. Agora para essa bola o que eu gosto de pôr também é prego, por exemplo. A pessoa tem um prego, o prego representa força, né, a sua força sobressaindo no ambiente, o ambiente protegido. Pode pôr também. A gente não precisa usar só ervas, cristais. A gente pode usar artefatos que representem o que a gente quer. Por exemplo, aquela ali de romance, ó, eu deixei separado uma rolha, né, que a gente pode colocar de vinho, de champanhe. De vinho em específico representa muita coisa do romance, né, que é o que a gente quer passar com essa bola. Então, né, as pessoas falam muito, né, vamos tomar um vinho, né? Então tem essa coisa. Então você pode pegar e pôr uma rolha também ali dentro, tranquilamente, como um ímã também. As esferas que são para atrair a energia que a gente quer, a gente pode pôr açúcar e pode pôr ímã, que representa atração. Então se a gente for falar, né, dessa de romance que todo mundo adora, não pode faltar pétalas de rosas, né? De preferência vermelhas e cor de rosa, só que aquelas estão secas, né? Mais uma vez, porque se a gente pôr elas bonitas, né? Vai estragar, exato. Verbena? Verbena, Nani já tá expert aí. Que é uma erva ligada a amor também pra gente na magia, né? Fala de amor recíproco, né? Também. O hibisco, que tem relação com libido, com sexualidade, com sedução. E a canela. E a canela, que não pode faltar, que representa o romance. Deixa eu ver que tem um símbolo aqui, né? Isso. Eu tenho runas que nós podemos até colocar as imagens para as pessoas verem, que são muito indicadas para esse tipo de coisa, né? Porque a gente tem a energia da runa, que se a gente põe na esfera, vai somar também com aquilo que a gente quer. Essa é qual? Essa é Turiçás. É uma runa que nós podemos colocar naquela primeira esfera que a gente ensinou, que é para proteção. Então ela representa o quê? A proteção divina. Então naquela primeira que a gente falou de neutralização das energias negativas, a gente pode desenhar a Turiçás, seja num pedaço de cortiça, de repente, que a gente vai e pirografa, ou com canetinha mesmo num pedaço de papel, não tem problema, mas ela vai ajudar o quê? A atrair a proteção divina para neutralizar as energias do ambiente. Tem mais uma, inclusive. Essa daí também.
Essa runa, ela representa as mudanças positivas que a gente quer. É a runa Euaz. Nós podemos pôr também nessa esfera de neutralização de energias negativas, que ela vai ajudar não só a neutralizar, como a atrair coisas boas no lugar. Tá? E daí, na sequência, a gente tem também runas. Agora, as que eu deixei separadas, acho que são as de revigorar as energias do ambiente. Vamos soltar elas para o pessoal ver também, quais que pode usar? Ó, Souilo. Essa é uma runa ligada ao Sol. Então, por exemplo, eu trouxe aqui alguns elementos que ajudam a gente a instituir uma esfera, né, que vai revigorar a energia das pessoas que passarem por aquele ambiente e que vai trazer prosperidade, brilho e luz. Então, essa é a runa Souilo que a gente pode pôr. Tem mais uma também, qualquer. Isso, perfeito. Vunjo. Vunjo é a runa da felicidade. Então, para a gente atrair momentos de felicidade. Então, se a gente voltar aqui, nós temos elementos que podemos combinar com essas duas runas. Então, quais que são, Nani? Açúcar, que ajuda a atrair coisas boas, né? Pimenta, só que agora é uma laranjinha, Essa né? pimenta é forte, hein? Exato. É uma pimenta africana de cheiro também, e ela tem relação também com brilho, para proteger o nosso brilho, proteger a nossa luz. Semente de girassol. Semente de girassol, que representa o sucesso, camomila, né? A fama. Camomila, porque é solar, né? A camomila também, então ela vai ativar a energia do chakra solar da pessoa, né? Que representa a vitalidade. E o alecrim também, que é ótimo para atrair positividade. Então, por exemplo, se nós pegamos todos esses ingredientes e a gente coloca numa esfera, como a gente tem ali aquela com laço amarelo, a gente pode acrescentar um citrino. Importante dizer que o citrino verdadeiro é esse aqui, né? Então, às vezes a gente encontra um que é meio branquinho, na verdade aquilo é ametista que as pessoas colocam no forno, né? E fica parecido com o citrino, mas não é. O citrino mesmo é esse, que é a pedra ligada à prosperidade. Então, podemos reunir tudo isso com aquelas duas runas que a gente mostrou, né? Que é a runa Vunjo, a runa Souilo, e nós teremos uma esfera bacana aí, uma bola de bruxa para revigorar. Daí, voltando para o amor, que foi aquela que, na verdade, não, paz e aconchego agora, né? Porque eu estou indo na sequência das runas que eu deixei com o pessoal lá. Então, por exemplo, essa daqui para paz e aconchego, nós temos duas runas especiais que a gente pode colocar também juntas, tá? Essa runa, que é Isa. Essa é uma runa, Nani, que tem a ver com silêncio. Porque às vezes, como que a gente quer ter paz, quer ter aconchego, se a gente não silencia, né? Tá o tempo inteiro ligado em tudo que está acontecendo, a mente inquieta. Então, é uma runa que a gente usa para isso. Tem mais uma runa aí também, é a runa Manás, que tem a ver com centramento, que é a capacidade de você olhar para dentro e perceber as suas necessidades internas. Podemos desenhar essas duas runas, quem quiser pôr runas, e vai por dentro da sua bola de bruxa com as seguintes ervas. Daí aqui, erva doce, né? Para trazer mais doçura para as pessoas que circulam, né, pelo ambiente. Alfazema, eu trouxe alfazema azul, né, como ela é vendida. Mas às vezes as pessoas encontram ela cinzinha, né, sem esses azuis. Eu acho mais bonito, mais cheiroso também, né? A alfazema harmoniza as pessoas e atrai boa sorte. E daí nós temos o capim cidreira, que também é uma erva de bem-estar, super fácil de a gente conseguir, né? Vai trazer bem-estar para todos aqueles que passam por aquele ambiente. As pessoas vão ficar mais integradas, se relacionarem melhor, menos briga, mais entendimento, tudo de uma forma mais pacífica. A gente pode pôr até uma pena da cor da preferência da pessoa, branca ou azul, né? Mas a pena representa o quê? Leveza. Isso aí, suavidade. E os cristais que a gente usa para isso, ou o quartzo leitoso, que representa a paz, ou o quartzo azul. Que é a pedra do ano. Exatamente, que representa a calma, Você vai fazer alguma, tranquilidade. Não, porque a gente não vai ter tempo, né? E de amor só tem as duas runas também para mostrar pro pessoal. As ervas nós falamos, né? Rosa, verbena. Como que fecha essa bolinha depois? Fiquei curiosa. Ela se cola, ela? Não, ela encaixa, Nani. Ah, tá. A gente tem que pegar as duas partezinhas dela, né? E coloca com cautela, porque assim, não é fácil de encaixar, senão pode cair tudo para fora. Então tem que pôr com cautela. Você monta tudo primeiro num lado da esfera, né? Sempre recomendado que a gente até ultrapasse aqui o limite dela, né? E depois a gente junta e tudo vai se misturar, vai ficar bem bonito. E a runa, né, a pessoa pode desenhar desse modo também, se quiser, ó. Aqui eu tenho ela, né, desenhadinha com pirógrafo, tá? Então também é uma forma, né?
E tem duas runas também, para se a pessoa quiser colocar, né, acrescentar na de amor, são as runas Gebo, né, e Gera. Essa é Gebo. Até se a gente for ver, né, as duas partes ali se intercalando representa união, né, também união de opostos. A runa Gera também tem duas partes, que é a próxima. Ó, isso representa o quê? Os resultados, né, que a gente pode conseguir através das uniões. Então é uma runa para romance. Ai, que lindo. Elas são lindas, Bonito, né? Muito legal. E daí o que a gente pode fazer? Pode São pendurar. árvores de Natal, só delas. Pode pôr numa árvore de Natal, uma árvore de bruxa. Uma árvore de bruxa direto. Pode pendurar no ambiente ou deixar de repente, né, numa bandeja, né? Como a criatividade aí mandar. Já só usar a criatividade, que é fácil, né, Edu? Exatamente. Edu, rede social e telefone. Vou te convidar para o Chá da Tarde. Obrigado. Edu Scarfon no Facebook, no Instagram também, sempre colocando dicas diárias. E o telefone para as pessoas saberem sobre leituras está aparecendo na tela, Tá aí, tem ó. o WhatsApp 2306-1751, 97-374-5755. Isso aí. Então nós vamos para o intervalo comercial e a gente volta já já no Chá da Tarde com ele também. Continua com a gente, Edu Scarfon.